Falar como você vai eliminar aquela barriguinha, sabe? Tá barriguda, tá ficando com aquela barriga que você fala, poxa, eu emagreço, mas eu não perco a barriga. Ou eu preciso emagrecer, mas a primeira coisa que eu preciso é perder barriga. Então, assim, perder barriga, né? Eliminar essa barriga, ficar com uma cinturinha mais saliente, uma cintura mais saudável, é o que nós queremos. Existem truques, na realidade, existem sugestões verdadeiras, mudança no seu comportamento que realmente vão te auxiliar a eliminar, secar essa barriga, né? E ficar com essa cintura sim. Hoje mesmo eu trouxe para vocês, quer ver? 8. Só que entre esses 8 eu ainda coloquei alguns pontos aqui, tem 4. Então eu trouxe muitas dicas. Então se prepara aí. Eu já virei aqui para essa live com um papel e uma caneta para você anotar tudo, tá bom? Tudo mesmo. Porque todas as orientações que eu vou passar agora vão te auxiliar a secar a barriga. Se é isso que você quer. Quero eliminar, quero secar a barriga, não quero ficar barriguda. Então nós vamos começar aqui a falar sobre esses fatores que podem sim ser estão desencadeando aí esse quadro dessa barriga saliente. Então, o primeiro processo é líquido durante as refeições. Quando nós bebemos líquidos durante as refeições, não adianta, nós realmente vamos aumentar a nossa barriga. Primeiro porque nós temos uma digestão ruim. Então, líquido durante refeições não deve se tomar, tá bom? Líquido durante a refeição prejudica esse processo. Então, nós temos que ir já tirando. Fora que o seu estômago, ele pode ir dilatando, né? Lembra que tem pessoas que fazem cirurgia para diminuir o estômago? E não é o que a gente quer aqui, a gente quer fazer de forma natural. Esse estômago que está dilatado, ele pode ser dilatado de várias maneiras. Pode ser porque você esteja comendo muito, pode ser porque você, além de comer muito, ou grandes quantidades em cada refeição. Mas normalmente nós dilatamos o nosso estômago justamente quando nós bebemos líquido durante as refeições. E esse líquido, além de prejudicar a digestão, dilata o seu estômago e automaticamente deixa você barriguda. Que não é o que você está querendo, você que está querendo o quê? Ficar sem a barriguinha, né? Então a gente eliminar essa barriguinha, secar essa barriga. Então, essa sensação de inchaço, essa dificuldade que você tem para eliminar a barriga, pode ser sim líquido nas refeições. Então a gente não bebe líquido durante as refeições e nem muito antes delas. Esperem uns 30 minutos, 40 minutos antes de começar a refeição, para de beber líquido, uns 30 minutos. E umas 2 horas depois você começa a beber líquido. Ai, mas aí o que eu, né? Eu não posso beber bebe água antes, bebe água depois. Eu tô bebendo aqui o cacau. Então, por exemplo, agora eu posso beber meu cacau, porque eu só vou jantar mesmo ali por volta das 17. Vou comer melhor, né? Então já vou ter bastante período já sem nenhum líquido. Então vai fazer sentido para mim. Segundo processo. Não é processo, mas segundo ponto que eu coloquei. Na realidade, esse segundo... É o segundo e terceiro que eu vou ter que arrumar para vocês, que agora ficou fora de ordem. Segundo e o terceiro e o segundo são relacionados a hormônios, né? Então, por exemplo, nós temos 2 hormônios. Nós temos o hormônio, o cortisol, tá bom? E nós temos a insulina. Os 2 são importantíssimos. Você não vive sem esses hormônios. Quando as pessoas têm falha, elas precisam utilizar hormônios para suplementar essa falha. Então, por exemplo, diabetes tipo 1 é que não produz, né? No caso, a insulina. E você sabe, é um quadro perigoso, é um quadro que tem que estar acompanhando. Então, assim, nós precisamos do cortisol e nós precisamos da insulina? Sim! Agora, nós temos que entender que são hormônios anabólicos. Eles sintetizam, eles aumentam mesmo o peso. E é principalmente nessa região abdominal, quando nós não organizamos de forma correta esses hormônios de forma natural. Então, vamos falar de forma 100% natural? Primeiro eu tenho que falar do corticoide. O corticoide, ele é um medicamento, né, que ele veio para aumentar essa quantidade de cortisol de forma sintética para pessoas, principalmente que têm muita inflamação ou são autoimunes. Então, a gente tem que fazer uso. E uma das coisas que nós percebemos é, quando nós utilizamos corticoide, nós ficamos com o rosto mais redondo e mais barrigudas. Então, é muito interessante. Como vocês sabem, eu tive uma crise muito forte, tive que colocar o corticoide quando eu tinha 15 anos. E todos os sintomas de excesso, mas doses altas de corticoide foram o rosto super redondo, uma corcunda aqui atrás que eu tenho até hoje, assim, essa parte mais elevada aqui, que foi justamente na época do remédio,
barriga mesmo, parecia que eu tava até grávida na época, porque eu tinha muita quantidade muito alta. E o quadril e o bumbum bem grande também, e as coxas. Então, assim, quando nós utilizamos corticoide, não é um aumento proporcional, um inchaço proporcional. Se você não cuida, né, da alimentação, não faz de tudo para diminuir as dosagens, o médico te dá o corticoide para que você trate alguma doença autoimune ou inflamatória que você tem ali. Aí você começa a usar, e aí começa a aumentar a quantidade, a dosagem dele. Ao invés de você trabalhar para diminuir essa dosagem, você não muda os hábitos, então você vai aumentando. Então isso não é se você não simplesmente aumenta o peso, você começa a inchar o organismo, ele incha totalmente de forma desproporcional, tá bom? Isso é muito ruim, né? Logicamente, porque às vezes estar acima do peso já não é algo que te agrada, mas estar acima do peso de forma desproporcional, aí a aparência mesmo, ela fica estranha, a gente fica estranha, a gente fica com uma cara muito redonda, sabe? Essa papa que ela cai, até as mãos incham. Quem já tomou grandes quantidades sabe do que eu estou falando. Então, assim, isso acaba... E ele também aumenta muito o apetite. Então, além de ele ter uma retenção de líquido, o corticoide, ele tem uma retenção de líquido, ele aumenta o apetite, automaticamente ele te dá, aumenta o peso, mas principalmente nessa circunferência abdominal, tá? E gordura abdominal. E o cortisol em si também. Agora, o cortisol que o seu hormônio produz. Então, momentos de muito estresse, você é uma pessoa muito estressada, você fica muito irritada, tudo tira muito do seu processo. Já falo, Lúcia, quanto tempo eu tomo? Tira tudo muito do seu processo, fica, sabe, te descompensa, você dorme mal, tá? Então, tudo isso mexe com seu cortisol. Então, pode levar ao aumento de peso também. Eu tomo corticoide diariamente por causa da artrite reumatoide, mas a minha quantidade é mínima, tá? Eu tomo prednisona e eu tomo 5 miligramas. E eu tomo já há muitos anos, assim, de forma consecutiva, porque graças a Deus eu tomo a menor quantidade possível só para manter a doença em remissão mesmo, assim, sabe? Quietinha. Uns 5 anos. Às vezes eu consigo tirar o remédio, fazer um processo de desintoxicação, mas o meu corpo ele já sente muito rápido e eu já começo a ficar muito cansada. Então eu prefiro ficar com a menor quantidade possível e viver bem, ter um estilo de vida saudável e manter o meu peso, minha cintura, ficar sem barriguinha. Daí eu não tenho esses problemas, graças a Deus. E tô até fazendo o processo de desinchar, porque eu vou colocar para vocês, né? Quem não se inscreveu, vai lá e corre, se inscreva. Eu consigo, então, manter cintura, ficar sem barriga. E assim, nós temos que trabalhar muito mais, quem utiliza corticoide, para a construção de massa magra. Ele destrói a massa magra, né? A gente fica mais flácida mesmo, quem toma corticoide. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás para definir. Então, eu estou trabalhando em cima muito da definição também. Então, utilizar o remédio, quando você tem um problema de saúde que você não tem muito o que fazer, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, lúpus, são doenças que precisam estar controladas, não é só alimentação, mas é fundamental a alimentação. Você precisa ter uma alimentação bacana, você precisa ter um estilo de vida bacana, você tem que gostar e viver aquilo que você prega mesmo, assim, vamos assim dizer, aquilo que você gostaria que aquilo se tornasse a tua vida. Então, eu tenho que viver verdadeiramente aquilo que eu falo aqui, porque caso eu não viva aquilo que eu falo aqui, todo o meu processo hormonal ele começa a desencadear e ficar um quadro muito ruim, eu começo a ficar com muitas dores, eu não tenho vontade de levantar da cama, não é nem depressão, é falta de energia mesmo, é fadiga. Só quem já sofreu ou sofre com fadiga sabe do que eu tô falando. E como é uma coisa que eu não quero fazer, né, isso não tem que fazer parte do meu dia a dia, eu não preciso, né? Então eu tenho estratégias para melhorar esse quadro, então eu uso elas mesmo, tá bom? Outro hormônio que também, mas na época que eu tomei, que eu tive esse aumento de peso, eu não usei o prednisona, usei o Decadron, e se eu não me engano, foram 80 miligramas, né? Acho que é miligramas do Decadron também. E, gente, foi uma coisa assim, deixa eu ver qual que é a dosagem do Decadron. Ele foi assim, é como se eu estivesse usando 40 do prednisona, miligramas, isso mesmo. 4, né? Mas eu acho que dá pra ser 40, é isso mesmo. Aqui tá falando 4, mas eu acho que é 40. Deixa eu verificar. 80, desculpa. 80, é isso mesmo. Então, assim, foi uma coisa assim, eu tava com plaquetas baixas, tava suspeita de leucemia e tudo mais, graças a Deus não era, mas era a própria índice da doença, né? Que tava causando todo esse processo. E o início aí da doença, que era artrite reumatoide juvenil, e nós não sabíamos.
Agora, com prednisona, que eu já sei e tudo mais, eu uso a menor dose possível. Às vezes eu tento cortar ali no meio, ficar 2,5, mas não adianta. Eu tenho um pouco de receio de mexer, porque toda vez que eu fico mexendo e diminuindo mais do que o mínimo, o corpo sente. Então, assim, eu prefiro trabalhar em cima de outras possibilidades de mudanças. Quais são as outras possibilidades de mudança? Exercício físico, alimentação saudável, jejum. Depois dá um oi em alguma postagem que fala do desinchar, pode ser até essa aqui, Edna, que eu te mando o link do grupo, tá bom? O primeiro grupo lotou do desinchar. Então agora a gente já tá com um grupo novo. Então, assim, eu uso várias estratégias. O cacau, então não sei se vocês sabem, uma das estratégias que eu utilizo com cacau é que no momento, tem aí artrite reumatoide, no momento que eu tomo prednisona, eu tomo cacau junto. Pela manhã, não agora. Agora eu tô tomando ele, mas não tô tomando remédio. Por quê? Ele potencializa o uso do prednisona, eu não preciso aumentar a quantidade de porcentagem do remédio. Então tá sendo muito bom, tá bom? A insulina já é uma questão de guardar o açúcar do seu organismo. Então, assim, você comeu um doce, você comeu um pão, você comeu uma massa, você comeu um carboidrato, né, um arroz, tal. É o seu hormônio da limpeza. Ele vai limpar todo esse açúcar que está no seu organismo e ele vai guardar. Porque depois, em algum momento, ele pode precisar. Afinal de contas, o jejum ele vem para que nós possamos guardar esse açúcar que está guardado para as funções metabólicas, né? Então, quando você dorme, você utiliza esse açúcar guardado para o seu coração não está trabalhando, seus pulmões não estão trabalhando, sua circulação sanguínea não está trabalhando, estão todos os seus órgãos aí estão trabalhando. Então, eles usam energia da onde? Essa energia que está guardadinha. O seu cérebro, essa energia que está guardadinha. O problema é que às vezes essa energia que está guardadinha é guardadinha demais. A gente está com muita energia, não é um pouco para usar, a gente está acumulando muita energia. E isso dá esteatose hepática, isso dá diabetes tipo 2, isso dá colesterol, tá? Então, meu YouTube tem bastante falando sobre dores, tá? Isso dá colesterol. Então, tem assim, vários fatores que quando nós temos uma quantidade de açúcar exagerada no nosso organismo, e o açúcar ele pode ser guardado tanto através normalmente do carboidrato, quanto através da gordura. Então, são duas fontes que o nosso corpo armazena. Então, nós precisamos diminuir essa questão. Quando a pessoa utiliza a insulina, por quê? Tem diabetes tipo 1, normalmente ela tá ok porque ela ainda é bem complexo, mas ela tem que conseguir alcançar ali uma quantidade menor e fazer ali a contagem dos carboidratos. Mas esse aqui não é o nosso caso. Nosso caso aqui são pessoas que têm diabetes tipo 2, não só isso, mas colesterol, triglicérides, doenças crônicas devido à alimentação errada. Então, o que acontece quando você começa a usar a insulina e não muda a sua alimentação, tá? Acontece justamente o aumento de peso. Porque você começa a usar a insulina, que já é um hormônio, né, que está utilizando para fazer essa limpeza. E ainda você não muda a alimentação, você ainda tem mais açúcar no seu organismo. Então, nós precisamos diminuir essa insulina. Não tá diabetes tipo 2, diabética tipo 2, você começa a usar remédio. Muda a alimentação, mulher. Cuida da tua saúde. O primeiro processo, diabetes tipo 2, é problema nutricional. Você tem que mudar. Resistência à insulina também, tá? Alguém quer saber sobre o cacau? Olha na minha bio, eu tenho lá o link dos meus cacaus favoritos, que eu gosto mais. Também, sabe quando você anda de qualquer jeito? Aí agora já vou falar um pouquinho mais de comida, eu vou voltar a falar de comida, mas os dois próximos pontos, eles não são relacionados à alimentação em si. Você não segura, você não dá aquela segurada na barriga. Quando a gente anda assim, a gente tem que dar aquela seguradinha na barriga, colocar pra dentro, arrumar a postura, tá? Senão os músculos abdominais, eles ficam de qualquer jeito, eles ficam, né, sem essa sustentação dessa região. E aí você fica com a barriga pra fora, assim, sabe? De qualquer jeito, largada. E eu sei disso porque é incrível, nós trabalhamos muito com medidas, né, com antropometria e medindo a circunferência abdominal. No início, depois a pessoa, ela sabe como tem que ser porque eu pego no pé. Mas quando ela vai fazer a primeira medida do abdômen, ela meio que joga a barriga pra fora e olha pra baixo. E eu falo assim, você anda desse jeito assim, sabe? De qualquer jeito na rua, colocando a barriga pra fora,
Falei, coloca a postura de rainha aí, né? Ou de princesa, já que é filha do rei. Coloca uma postura certa aí, levanta a cabeça, encolhe essa barriga. E é assim que nós devemos nos projetar no dia a dia. Você deve andar desse jeito, andar ereta, encolher essa barriga para ter essa sustentação abdominal, colocar as costas um pouco mais para trás, assim, a barriga para trás também. Então, assim, quando você tem essa postura, você não fica de qualquer jeito e não tem esse aumento abdominal. Às vezes, só o fato de você melhorar a sua postura, a sua circunferência abdominal diminui muito, diminui significativamente, tá bom? Outra questão aqui, eu gosto, deixa eu deixar aqui explicar o que eu gosto. Eu gosto de roupa justa para quem tá acima do peso. Porém, uma roupa justa flexível, uma roupa justa tipo essa aqui que eu uso para trabalhar. Eu uso essas blusinhas pretas, né? Então, eu sempre venho de preto por baixo da roupa, do jaleco e tudo justinha. Então, são roupas que elas têm a calça de ginástica, tá bom? Que elas têm essa elasticidade. Então, você tem essa flexibilidade de levantar, sentar. E ainda assim, quando eu tô muito inchada, que às vezes você acorda mais inchada, né? Própria dia, o calor, o que você comeu. Aí, se eu posso, eu evito até colocar esse tipo de calça de exercício para o meu corpo ter uma melhor circulação. Porque quando a gente usa roupa muito apertada e não tem essa elasticidade na sua roupa, você prejudica. E lembra que eu falei para você que eu coloquei um ponto e embaixo dele eu coloquei outros pontos? Roupas apertadas levam a restrição no movimento. Então, dependendo de uma calça jeans muito apertada, você não tem aquela flexibilidade. E ainda quando você chega em casa, você tira aquela calça jeans, você viu que ficou ali o quê? Inchaço, porque outro ponto importante, também vai ter uma restrição no fluxo sanguíneo. Então, você vai ter uma perna inchada no final do dia. Uma perna inchada, gente. A minha perna, esses tempos, eu trabalho muito tempo sentada. E agora eu tô me policiando nisso. Meu esposo usa... Então, é porque ele usa remédio, mas daí tem que mudar a alimentação, tá bom? Tem que mudar a alimentação. Tá falando de diabetes tipo 2 que o esposo usa e o médico tá querendo colocar insulina. Vamos lá, tem uma restrição desse fluxo sanguíneo. Você usou roupa apertada, muito apertada durante um tempo. E aí, quando você tira aquela roupa apertada, você vê que, ali, principalmente no meu caso, quem sabe você também fica assim. O tornozelo incha muito, 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 muito. O joelho incha muito, 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 muito. E aí eu sinto até dor, a gente sente a dor, né? Os pés incham. E teve um dia, uns 15 dias atrás, eu fiquei muito inchada porque eu fiquei muito, muito tempo sentada e eu não cuidei da minha alimentação naquela semana. E eu nunca tinha ficado inchada daquele jeito, assim, a relação perna e pé. Eu olhei para os meus pés, meu esposo falou assim, nem na gravidez eles ficaram tão inchados, eles estavam super inchados. O tornozelo super inchado. Eu falei, gente do céu, eu tenho que cuidar da minha circulação sanguínea. E naquele momento eu decidi, eu sou muito de decisão. Quando eu decido uma coisa, eu pego aquele caminho e vou aquilo e vou mudar. Então assim, eu vou mudar. Vou fazer o desafio desinchar, eu vou fazer o melhor desafio desinchar. Eu vou estar no consultório, eu vou dar o melhor retorno que eu posso aos meus pacientes. E aí eu decido. Quando eu decido, gente, é difícil alguma coisa me tirar daquele processo, porque eu tomei uma decisão. E naquele momento eu decidi cuidar de mim. Eu falei, não, eu sempre cuidei, mas eu tava muito relapsa. E aí eu comecei a colocar água alcalina, que eu super indico, tá no Desafio Desinchar também, tá no nosso processo. Então, quem não tá sabendo o que é Desafio Desinchar, o que é água alcalina, tem que estar semana que vem nas lives, tá bom? Que nós vamos, não é live, nos encontros, desculpa, que nós vamos ter 3 encontros, segunda, terça e quinta. Então, você vai lá na minha bio e se inscreva. E se você estiver no YouTube, em algum outro momento, vem no meu canal e escreva água alcalina, que vai aparecer. E comecei a tomar água alcalina ali, que é o magnésio com limão. Comecei a tomar, tomo todos os dias. Desinchou, minha circulação sanguínea voltou bem bacana. Já tinha, né? Mas tipo assim, o fluxo sanguíneo melhorou. Os próprios vasinhos, que eu tenho vasinhos na perna, diminuíram muito mesmo. Não tô mais com a perna inchada. Eu falo pro meu esposo, quando a gente tá com a perna inchada, nós deixamos de ter aquelas curvas. Porque, por incrível que pareça, a gente só pensa na curva da cintura. E aqui é sobre a cintura que eu tô falando. Mas o nosso tornozelo, ele tem curva. O nosso joelho, ele tem curva. Quando você fala, nossa, que pessoa definida, você pode perceber que ela tem muitas curvas no corpo, né? Não tô falando que ela tem que ter toda, mas nosso corpo é definido por curvas, sim. Independente do seu biotipo, você vê uma curva na pessoa. E quando nós utilizamos roupa muito apertada, nós prejudicamos essa questão do fluxo e
e nos ficamos muito inchadas, muito inchada mesmo. Então a gente precisa cuidar nessa roupa apertada. Também prejudica o processo da digestão, roupa apertada, às vezes pode dar azia, às vezes pode dar refluxo. Sabe quando aquela calça está muito apertada? Todo mundo já passou por isso, um top. Eu comprei um top uma vez, eu gosto muito desses top de exercício físico. Esse aqui eu gosto demais. Eu comprei um top uma vez e eu coloquei ele de repente no meio do dia, gente. Que lá começou a passar. Comecei a passar mal, tive que ir em casa tirar esse top, colocar um normal, porque isso aperta. E isso deixa você, não só a digestão, mas todo o seu corpo, parece que você vai explodir. Então, roupa muito apertada, às vezes é isso que tá te causando esse mal-estar. Eu falei pra você no início, eu gosto da roupa apertada, desde que ela te dá flexibilidade. Roupa de academia é muito bom, porque você já acorda, você já quer ir caminhar, você já, né, ela te motiva. Então, colocar uma calça jeans já de cara, uma bermuda jeans de cara, não é o melhor. Você precisa colocar roupas que te auxiliem no processo, né, pra fazer os exercícios físicos. E além de... Logicamente, a roupa apertada ela pode prejudicar a pele, né? Os folículos, né? Então ela vai atrapalhar, ela vai começar a te irritar. Então você fica, quem usa muito calça jeans ou muito camiseta, pode perceber que ela fica cheia de bolinha na pele, na perna, aqui assim, cheia de bolinha, muita bolinha. A roupa apertada ela acaba prejudicando a pele. Tem esses foram os pontos sobre roupa apertada que eu queria trazer aqui para nós. E um outro, então eram roupas apertadas e então esses dois processos não têm relação com a alimentação, mas são importantes porque eles dão barriga sim. E também a questão de não sustentarem a barriguinha para dentro, deixar a barriga de qualquer jeito e tipo, eu sou barriguda, vou assumir. Não é isso. O que você não está assumindo é uma postura correta, né? Então assim, eu tenho uma postura, eu tenho uma coluna, eu tenho um corpo maravilhoso que Deus me deu, eu vou assumir esse corpo maravilhoso que Deus me deu. Deixa eu andar de forma ereta, deixa eu cuidar, isso já auxilia no processo da circulação também, então é preciso, tá bom? Agora a gente já volta um pouquinho para a alimentação. Outro ponto importante que eu coloquei aqui pra gente é o comer rapidamente. Tem pessoas que comem muito rápido e eu sei que isso ocorre na nossa vida por vários motivos. Às vezes o seu trabalho só te dá alguns minutos para você almoçar, então você acabou criando o hábito de comer muito rápido porque você não tem esse tempo. Eu criei o hábito de comer muito rápido e até hoje eu tenho que me policiar depois dos filhos, né? Eu tinha que comer muito rápido para atendê-los, porque quem é mãe de criança pequena sabe que parece que você colocou o garfo de comida na boca, a criança começa a chorar, a criança começa a ficar irritada, ou às vezes você está cansada, então você usa a alimentação como um ponto de fuga. Então você come rápido porque você quer comer aquela comida, você está descansando e também não quer que nada te interfira naquele momento. Só que imagina que isso aqui é um garfo, tá bom? Uma caneta. Então, eu tô aqui, ó, vou comer, tá? Vou colocar o garfo na boca. O processo de mastigar, às vezes até de colocar o garfo no próprio prato, sabe? Então, comi. Isso é importante, porque todo esse processo faz com que seu metabolismo entre em ação, vários pontos. Nós achamos que comer devagar ajuda ao processo de emagrecimento, porque o seu cérebro vai ser avisado, isso é um ponto muito importante, e também porque você fica saciada mais rápido, também é muito importante. Porém, existem, para isso ocorrer, vários mecanismos, hormônios, processos metabólicos entrando em ação. Então, por exemplo, quando você sente o cheiro da comida, imagina que é uma comida gostosa, que é aquela... Às vezes você sente o cheiro da comida do vizinho, a sua saliva, a sua boca já começa a salivar. Só o fato de começar a salivar já começou a produzir ali a amilase, que é a quebra do carboidrato. Você já começou a engolir mais saliva. O seu estômago ele já está entendendo, porque o seu cérebro está entendendo isso, que alguma coisa vai ocorrer, que você vai comer alguma coisa. E aí ele já começa a preparar os processos das enzimas digestivas para trabalharem. Só o fato do cheiro, gente, só o fato do cheiro. Agora imagina você comendo mesmo. Então, quando você come devagar, o seu organismo ele tem tempo de colocar tudo isso entrar em ação. Entendeu? Porque ele tem que trabalhar de forma conjunta. E quando apesar de ele trabalhar de forma conjunta, ele se centraliza mais em um processo. Então, por exemplo, quando você está fazendo exercício físico, ele está ali distribuindo aquela energia, sua circulação está ativa, então está muito bacana, você está conseguindo ter aqueles resultados mais rápido, mas você não consegue comer, porque a sua circulação está muito agitada, até beber água, né, dificulta.
Quando você está comendo, claro que ainda vai estar a circulação funcionando, você está respirando, o coração está batendo, é lógico que seu metabolismo está funcionando. Porém, a concentração dele maior é o quê? No seu processo de digestão. Ali onde está concentrado. Tanto que assim que você come, não dá para você fazer exercício físico, não dá para você pular numa piscina, não tem como fazer isso. Você vai passar muito mal. Em alguns casos, leva-se até a óbito. Então, a concentração está ali no seu estômago, na sua digestão. Então, o fato de você comer devagar dá tempo do seu corpo todo se organizar para você ter melhor digestão. Um dos processos que nós vamos trabalhar no Desafio Desinchar, que é muito importante vocês entenderem, e nos processos do De Bem com a Balança que eu também faço, e Fitonutri, eles são extremamente importantes, eu falo sempre para as meninas. Tem 2 processos assim que é a digestão. Gente, digestão tem que estar funcionando. Tem pessoas que vão lá e ficam injetando enzimas digestivas. Não precisa. O seu corpo produz. Não tem que ficar colocando nada no seu organismo. Deixa ele produzir. Aprenda a cuidar do seu corpo e a sua microbiota e o seu intestino. Então, aqui o nosso grupo, ele é muito maior com mulheres acima de 40 anos. É o nosso grupo especial para mulheres. Seja bem-vindo, então, na nossa live. Esse é o nosso grupo, tá bom? Nós temos que potencializar todos os resultados. Nós temos que potencializar a questão da formação hormonal, das enzimas digestivas. O tempo, nesse caso, não trabalha a nosso favor, porque tudo que tinha absorção mais rápida, agora tem mais lenta. Então, eu tenho que potencializar esses resultados para eu ter aquilo que eu desejo. Eu quero minha melhor versão, eu quero ficar definida, eu quero ter disposição, eu quero cabelo bonito, eu quero uma pele bonita. Como que eu faço isso? Potencializando resultados. Como que eu potencializo resultados? Com várias estratégias. Na alimentação, a minha digestão tem que ser excelente, por isso que 30 minutos antes eu não tomo líquido, e quando eu termino de comer, eu também fico de 1h30, 2 horas sem tomar nenhum líquido, mas depois eu tomo bastante líquido. Minha digestão tem que ser excelente e a minha microbiota tem que funcionar muito bem. Ou seja, o meu intestino tem que funcionar bem. Para ter formação adequada, hormonal, eu preciso que o intestino funcione. Eu preciso que ele funcione. Então, quando você fala assim para mim, eu vou 2 vezes por semana ao banheiro, a primeira coisa que vem na minha mente é, você não está comendo direito. Você não está tomando água. Você não está colocando fibra. Eu coloco. Tudo bem, tá colocando, mas você está colocando mais carboidratos simples na sua dieta. Sua dieta, ela se baseia mais com farinha de aveia do que com flocos de aveia. A sua dieta se baseia mais com arroz integral, tá bom? Que não tô falando que é ruim, tô colocando comidas boas, mas a sua dieta se baseia mais em arroz integral do que em inhame, do que em cará, do que em batata doce. Quando você fala pra mim, eu tô indo 3 vezes por semana no banheiro, a sua alimentação se baseia mais em carnes, alimento mais cárneo, tá? Vermelha, branca, ovos, do que proteínas vegetais, como brócolis, como berinjela. Então, assim, não é que você não possa comer o primeiro grupo. Eu estou falando que a sua dieta, com certeza, ela está muito mais estruturada nesses alimentos e menos no segundo que eu acabei de falar. Isso fazendo com que você vá menos ao banheiro. Mais ainda, se você comer o primeiro grupo, tá perfeito, porque normalmente você ainda vai 1 vez por dia no banheiro. O duro é quando você tá comendo arroz branco, você tá comendo farinha de trigo, você só tá comendo carne, a única salada que compõe o seu prato é tomate e alface, quando tem. Gente, quando nós comemos bem, o bolo fecal, a massa que nós produzimos é muito maior. Hoje de manhã nós estávamos conversando em casa, eu e meu esposo sempre conversamos e nossa alimentação deu uma mudada bacana dos últimos dias, porque eu consegui, né? Ele tá fazendo dieta comigo também em relação assim à escolha dos alimentos, não do emagrecimento, mas a escolha dos alimentos. E aí nós estamos muito mais, alimentos muito mais integrais, nós já comíamos, mas nós diminuímos muito a quantidade de queijo, muito mesmo, tá bom? Tá ótimo 3 vezes por dia, né? Come frutas todos os dias. Nós diminuímos maionese, não existe, mas creme de leite, apesar de eu não ser contra, também não é uma coisa que faz parte do nosso cardápio. Então, assim, nós tiramos bastante. E, logicamente, você tem que substituir. Você vai substituir por alimentos mais integrais. Então, assim, estamos já fazendo a maionese de inhame, estamos fazendo essas receitas eu vou colocar para vocês, ainda elas não tem no canal. Estamos colocando ganache de inhame, que eu amo também. Estamos colocando, essa já tenho, shakshuka, que é aquela
aqueles refogados mais ali do Mediterrâneo. Então, gente, não tem como. O bolo fecal ele é maior. Você vai muito ao banheiro. Isso você não vai a cada 3 dias comendo uma alimentação dessa. Frutas, eu também como muitas frutas. Então, quando você come muita uva, quando você come muita banana, quando você come muita manga, quando você come muito abacate, quando você come frutas, sabe? Abacaxi, laranja, mexerica, você vai ao banheiro. Então, se você não está indo ao banheiro, dá uma olhada na sua alimentação. Tem alguma coisa muito errada aí, tá bom? Comer rapidamente, não beber líquidos. Aqui, ó, acabei, né, eu tava falando sobre comer rapidamente, não beber líquidos, e acabei já falando do ponto 6 que eu também tinha colocado, que é ficar muito tempo sem comer, né? Ou comer mal, com uma alimentação muito ruim. Agora que eu vou falar, ficar uma alimentação muito tempo sem comer. Eu gosto muito do jejum intermitente, quem me segue sabe. E eu, por exemplo, hoje estou fazendo jejum intermitente. Fiquei 12 horas sem comer, depois do jantar até o café da manhã. E agora, depois do café da manhã, eu comi pouco, mas comi, eu vou jantar, vou comer alguma coisa quando eu chegar em casa. Isso é muito bacana, eu quero isso, tá, beleza. Mas existe um fator. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esse ponto com o ponto 8 que eu tinha separado aqui, que eu acho que é importante, que é o jejum. O jejum não é para todos, ou pelo menos o jejum de 2 refeições por dia ou 1 refeição por dia. O jejum de 3 refeições por dia, aí eu já acho que seja para todos. Ou seja, um jejum de 12 horas e você tem café da manhã, almoço e jantar bem equilibrados. Para pessoas que precisam emagrecer muito, pelo menos café da manhã ou jantar, ou ou almoço e jantar, tá bom? Ou café da manhã e almoço, bem, 2 refeições bem equilibradas. Por que eu falo que não é para todos fazer 1 refeição por dia? Porque quando você já tem dificuldade de ir ao banheiro, você já não vai ao banheiro, você tem o intestino super ressecado, você vai pouco, você começa a comer 1 vez por dia, não tem tempo suficiente para comer fibras. Não tem. Vou jantar, mas você não consegue. Você vai colocar 1 ou 2 frutas ali no máximo e você vai comer, porque você está com fome. Você tem que viver, correto? Então você tem que viver, então não vai comer muito. Então, quando nós realizamos jejum, nós evacuamos pouco. Nós não vamos muito ao banheiro, a verdade é essa, porque eu não estou comendo muito. Eu vou ao banheiro na medida da quantidade que eu como, né? Quando eu como pouco, eu vou pouco ao banheiro. Tanto que uma estratégia, né, de uma pessoa emagrecer muito é o que? Ela ir mais ao banheiro, evacuar mais e comer menos. Ou seja, comer certo, comer bastante fibras e ir mais ao banheiro. Automaticamente ela come menos calorias e vai mais ao banheiro. Isso é uma estratégia maravilhosa, dá certíssimo emagrecer, tá bom? Mas quando você quer comer arroz, feijão, salada, sua carne, 1, 2 frutas, 1 refeição por dia, você tem um índice calórico baixo, com certeza, porque você está comendo 1 vez por dia. Mas você nem tem o emagrecimento que você queria, ou pelo menos não está perdendo aquela barriga. Por quê? Porque você não está evacuando o quanto precisaria evacuar. Pessoa sem barriga vai ao banheiro. Tanto que, fica atenta, que às vezes você está tomando whey ou creatina. Por que eu não coloco na dieta das mulheres? Ou evito, não é que eu não coloco, mas eu evito colocar na dieta das minhas pacientes ou das minhas amigas Fitonutri, minhas amigas DBB. Por que eu não coloco whey e creatina? Eu venho optar por outras estratégias, eu preciso aumentar a massa muscular delas. Só se ela é uma praticante de atividade física muito intensa. Mas eu preciso, e eu uso principalmente as sementes para fazer esse aumento. Muito as sementes para fazer esse aumento. Por que eu não coloco whey e creatina? Porque são concentrações. E com grande concentração, principalmente de proteína, dificulta muito, do aminoácido, que seja, dificulta muito você ir ao banheiro. Mas dificulta muito mesmo. Então a pessoa começa a ter barriga. Ela está toda definidinha, mas aquele estômago mais, sabe, é aumentado. Você pode perceber que tem pessoas que malham muito, mas a barriga dela não é assim, como se fosse para dentro. Não é mais sequinha, é um estômago mais aumentadinho, mais que ela faça exercício, por mais que ela faça exercício abdominal, dieta em relação assim, escolher bem os alimentos, mas quando ela toma uma quantidade significativa de creatina ou de whey, normalmente, até alguns energéticos, normalmente ela tem barriga. Dá uma olhada, começa a observar mesmo mulheres super definidas que vão pra academia, sabe, que tem o corpo que a gente segue, dá uma olhada. Se elas usam, não consegue, dá a barriga, não tem como, estufa, vamos falar assim, estufa. Já falei sobre o jejum prolongado, então em alguns casos o jejum mais curto, né, ter 3 refeições
vai fazer com que você tenha oportunidade de acrescentar mais frutas e verduras. Então, você não precisa ter 3 refeições, que todas as 3 tem que ter carboidrato, ela tem que ter aveia, granola, arroz. Não, uma das refeições pode ser uma composição de frutas, tá? Fruta dá fome, porque fruta, ela tem açúcar. Então, quando você vai fazer essa composição de frutas, você tem que estar bem nutrida. Então, às vezes, você pode deixar para o jantar, desde que seu café da manhã e seu almoço mesmo tenha sido uma alimentação que te nutriu bastante. E aí, você coloca essas frutas um pouco mais cedo, tá bom? Então, mas uma composição da sua alimentação é interessante ser de frutas. Logicamente que isso é muito importante nós entendemos. Agora, um processo importante, que é a desidratação, tá bom? Às vezes, você tá constipada porque toma pouca água. Então, por exemplo, você faz jejum, só que você não toma líquido. Outro dia eu falei aqui, ontem eu falei, foi à noite, foi a live. Eu acho que foi a live de quinta passada. Segunda-feira, acho que segunda-feira eu falei sobre chás que cegam a barriga. Alguém escreveu assim: se eu tomar essa quantidade de chá, eu não saio do banheiro. É verdade, quando nós tomamos mais líquido, nós com certeza fazemos mais xixi. A gente acaba indo mais ao banheiro. Mas quem come muita fibra ou muita semente tem que beber água. E a água emagrece, a verdade é essa. Então, seja sucos naturais, né? 100%, mas mais detox, mais com folhas. Chás, principalmente, que não tem açúcar, é lógico. Água saborizada. Quando você toma uma quantidade significativa, você vai sim emagrecer. Porque hidrata. A desidratação faz com que você não vá muito ao banheiro, porque quando tá formando o bolo fecal, esse bolo ele já suga essa água para formar, porque é uma massa. Então ele tem que formar um bolo. Ele já suga essa água. E quando a pessoa fica 3 dias sem ir ao banheiro, no intestino dela já não tem uma quantidade de água significativa. E isso é um problema, porque é a água que vai ajudar a pessoa a evacuar. Vou fazer um teste com você. Você vai fazer esse teste. Você vai pegar 1 litro, se você come bem, você vai pegar 1 litro de água. Pega 1 litro de água e toma essa água não gelada, de natural para quente até. E senta e toma esse litro, pode ser até espremer um limão. Toma esse litro de água em torno de 15 minutos, no máximo. Toma rápido, mas não te passar mal, pode respirar. Se a sua alimentação tiver fibra durante o dia, vai dar vontade de ir no banheiro. Mas você não pode ficar tomando esse gole de água na tarde toda. Pega 1 litro e toma. Tá bom? Se você não está indo mesmo ao banheiro, pega esse 1 litro de água mesmo assim. E começa a colocar em um copo. Aí você coloca no copo para não colocar no litro todo. Num dos copos, porque você vai colocar aqui 1 litro de água, vou virar nesse copo aqui, água. Nesse primeiro copo, coloca 1 colher de chia. Coloca a água, toma e toma chia. E depois continua tomando água sem chia, porque você já colocou 1 colher de chá de chia. E faz isso uns 3 dias seguidos. Mas não pode ser só 1 litro de água. Eu tô falando 1 litro de água em 15 minutos. Meio que morna, assim. E o restante do dia você tem que completar pelo menos 2 litros de água, com chá, alguma coisa. O seu intestino funciona, tá bom? O que faz o meu intestino não funcionar? Eu tomo muita água, mas eu não vou ao banheiro. Dá uma olhada se você tá usando creatina ou whey. Tá muito na moda, tem muitos vídeos falando bem. Não tô falando que é ruim, não estou falando, mas quem sabe não seja bom para você. E você começou a tomar e o seu intestino já era preso. Quem vai à academia e vem aqui comigo, normalmente a pessoa é legal, tem corpo bonito e tal, mas uma das reclamações é: eu não vou ao banheiro. Outro passo, outro ponto, não está comendo frutas. Anota quantas frutas você está comendo por dia. Se você está comendo quantas frutas por dia, ou hortaliças, sabe? Berinjela, abóbora, couve, couve-manteiga, couve-flor, brócolis. Dá uma olhada quanto que você está comendo, vê se está comendo bem. E se tem 3 refeições equilibradas. E, logicamente, se faz uso de sementes como linhaça, chia, quinoa, trigo em grão, você tem que comer esses alimentos e, ao mesmo tempo, tomar, não na mesma hora, ao mesmo tempo, no dia, tomar líquido para o seu intestino funcionar, tá bom? Caso contrário, o seu intestino realmente não vai funcionar. Nós temos que entender que nós temos toda uma saúde holística, uma saúde integral. O nosso corpo tem que estar bem, nossa mente tem que estar bem. Nosso espírito tem que estar bem, então a gente tem contato com Deus diariamente, faz assim, é uma forma de você equilibrar o estilo de vida saudável. Mulher mais 40,
Nós precisamos usar suplementos, sim. Eu não vou falar de suplementos hoje para vocês, eu acho que nós devemos usar. Devemos usar, quem sabe, uma biotina se tá com queda capilar, uma coenzima se faz exercício físico. Quem sabe você precise usar também um colágeno, com certeza, né? Para elasticidade, um ômega 3 anti-inflamatório, magnésio para essa construção muscular. Mas antes de tudo, você precisa organizar o seu intestino e a sua digestão. Intestino e digestão são a base de toda a formação hormonal. Não é você sair colocando, tá faltando o complexo B. Ele pode estar faltando. Se o seu intestino não está fazendo absorção bacana, você vai jogar ele fora. Se a sua digestão está ruim, se as suas enzimas digestivas não estão boas, não adianta você ir lá e aplicar. Recomeça organizando a sua alimentação. Recomeça colocando a fitoterapia na tua vida. A gente gosta muito de chás, né? Acho que chá é cultural. A gente sempre aprendeu aquele chazinho da avó, aprendeu aquele chazinho com a mãe e tal. Mas quando a gente fala de um processo de fitoterapia, são grandes quantidades de água com alguma quantidade da erva. Porque o remédio está na água. Claro que os compostos bioativos são liberados. Mas você não precisa exagerar na quantidade do chá, porque você vai usar todos os dias. Você não precisa fazer aquele suco mais potente do mundo naquele dia, porque você vai tomar o suco todos os dias. Você ganha na quantidade, no estilo de vida. Adianta fazer um baita suco, um baita shot 3, 4 dias e depois parou. Antes eu tenho uma alimentação bem saudável, menos dias, e mantenha. O resultado vai ser outro. O meu estilo de vida vai ser outro. O meu potencial realmente será outro. Eu vou conseguir alcançar mais os objetivos, eu ter mais energia, mais disposição, tá bom? Então comece organizando a sua microbiota, a sua digestão. Hoje eu queria falar justamente sobre como eliminar essa barriga. Se vocês seguirem esses processos aqui, a barriga vai ser eliminada sim. Claro que existe o processo de emagrecimento como um todo, mas põe a fita métrica que você vai perceber que vai secar a sua barriga. Sua cintura vai ficar mais fininha, sua silhueta vai começar a aparecer, você vai desinchar mesmo. E logicamente, falando de desinchar, volto a convidar, vou fechar agora a nossa live, volto a convidar você para participar do grupo do Desinchar. 2, 3 e 5, eu vou ter 3 super encontros com vocês, 2, 3 e 5, para potencializarmos o uso desse processo do desinchar, tá bom? É 100% gratuito esse desafio, ele vai ocorrer durante 7 dias, nós vamos ter 3 encontros. As meninas que começaram a se inscrever já no e-mail já estão recebendo. Aquelas que entram no grupo, tem que aguardar todo dia, eu mando um oi e mando o link do e-mail para elas se inscreverem. Porque o e-mail, alguém hoje mandou para mim assim: por que você não manda no WhatsApp o material? Manda no WhatsApp, eu não tô conseguindo me cadastrar. Não, eu não tô recebendo. A pessoa não estava cadastrada no e-mail. Ela não entrou lá e não se inscreveu. Tem que entrar e se inscrever. E eu avisei. Não tem como eu mandar pelo WhatsApp, porque imagina que eu tivesse mandado o primeiro material, que eu mandei uma lista para elas, 100% gratuito, de carboidratos complexos, proteínas, vegetais e gorduras boas. Também tudo vegetal. Mandei essa lista, tem 20 alimentos cada tabela. E ontem eu mandei 10 dicas de Bem com a Balança, que são super top para acelerar o processo de emagrecimento e desinchar, tá bom? Então, tem que fazer, Joanita, o processo para diminuir essa barriga, tá? Se é por causa se emagreceu 16 quilos, parabéns, você já tá super no processo, tá? Então segue aqui as orientações. E tem que tirar os alimentos que inflamam. Então imagina, eu comecei a mandar esse material na segunda-feira. Imagina quem entrou ontem no grupo, tá? Imagina quem entrou ontem no grupo. É lógico que, se eu tivesse mandado pelo WhatsApp, eu teria que ficar repostando toda vez o material. Toda vez o material. Não tem condições, gente. Imagina a pessoa que está no grupo desde o início, ela receber quase todo dia o mesmo material. Isso vai desestimular qualquer pessoa para alcançar o objetivo. O trabalho que eu vou ter de ficar mandando o mesmo material. Que cansaço! Então o material ele é organizado, ele é encaminhado por e-mail. Você precisa estar inscrita no e-mail, porque o e-mail é uma fonte de que eu me organizo. Existe, a gente chama de sequência, né? Existe uma automação. Então assim, você coloca assim, ó, primeiro e-mail, segundo e-mail, terceiro e-mail, quarto e-mail, existe uma sequência. E quando você entra numa lista de e-mail, que no caso é a minha, do Desinchar, você recebe no primeiro e-mail a lista dos carbos complexos.
e das proteínas e tudo mais. No segundo, um só oi, e aí, realmente recebeu? Para confirmar. No terceiro, você já recebe as orientações. Então, todos os dias você... Aí, quando entrar semana que vem... Oi, linda Lucilene. Quando entrar semana que vem o processo, logicamente, você já vai estar preparada. Você já vai ter recebido tudo de forma organizada. Ontem, além das 10 sugestões, eu ainda mandei 3 historinhas que eu acho bem bacana de amigas que conseguiram emagrecer muito. É motivador. E eu consigo me organizar dessa maneira. Imagina, tudo muito perdido. Como que você vai conseguir alcançar o seu objetivo? Então, não. Eu não mando material via WhatsApp. Mas o WhatsApp, ele é o ponto principal para falar o seguinte. A live está ocorrendo agora. Mando para vocês o link. Ó, eu mandei esse material hoje no WhatsApp. Você recebeu? Mando para você o link. Ontem eu fiz um questionário. Lá, uma enquete pelo WhatsApp. Você está recebendo? Você não está recebendo? Você já se inscreveu? Então, eu tenho uma noção de quem está recebendo e quem não está recebendo. Isso é importante. Então, o WhatsApp ele é uma fonte rápida de informação. Mas ele não é uma estratégia para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Você tem que estar nos dois, no WhatsApp e você precisa estar inscrita no e-mail, tá bom? Eu vi alguém falando que tenho 77 anos, preciso usar K2, normalmente sim, ele é associado com outros suplementos, como magnésio e também vitamina D, tá? Ó, Rosane, você já se inscreveu pelo e-mail? Tem duas coisas, quando você manda o seu e-mail, você precisa ir lá na sua... Porque assim, eu também fiz uma seleção. Como que é essa seleção? Eu escrevi meu e-mail. Eu escrevi meu e-mail nutrivanessa@hotmail, por exemplo. Beleza, escrevi lá. Eu preciso ir lá no meu e-mail, porque eu vou receber uma confirmação. Quando eu abrir o e-mail, é que eu vou começar a receber. Se você só mandou e você não foi lá no seu e-mail verificar se você recebeu um e-mail Vanessa Galdiano, que é o nome que eu coloco no e-mail, Vanessa Galdiano. Se você não recebeu esse e-mail meu, fica complexo, porque você não está inscrita. Você precisa ir lá e olhar no seu e-mail. Então, se você já se inscreveu no e-mail, vai na sua caixa de e-mail agora, tá? E olha lá no spam, na lixeira, deve estar lá. Mas ainda assim, hoje no WhatsApp eu vou verificar quem não está recebendo. Eu vou dar um oi para vocês, tá bom? Para garantir que vocês recebam. Então, vocês precisam responder a enquete. Porque quem não está recebendo, eu vou mandar pela enquete um oi. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Por hoje é só. Deixa eu entrar lá, porque já passaram das 15 e hoje eu tenho retorno às 15h30. Um beijo. Alguém quer os links para mandar você... Ah, já achou. Aí, Rosana, eu falei que você ia achar. Tem que ir lá no e-mail olhar. O pessoal não olhar não vai conseguir receber. Quem quer o link do desafio, vocês têm que ir na minha bio e se inscrever lá. Se não, quando eu finalizar aqui, você pode escrever nessa própria live, só que daí tem que estar já finalizada. Eu quero o link, aí eu vou lá e te dou um link via mensagem também. Ou em qualquer outro... Josi, vai fazer o seguinte... No meu perfil aqui tem várias postagens falando assim, ó, desinchar, acho que é a última eu já falei desinchar. Vai lá e fala assim, eu quero. Aí quando você falar eu quero, eu já te mando um link, tá bom? Se você não conseguir na bio é mais rápida, mas se você não conseguir na bio, eu mando um link por lá, tá? E esses 7 dias que eu vou, porque assim, ontem eu fiz uma live explicando sobre isso. Eu faço estruturas, né? Então assim, eu sigo um plano, um acompanhamento para eu conseguir alcançar os objetivos. Então, normalmente, com as minhas amigas de grupos, amiga Fitonutri, amiga DBB, elas têm uma estrutura. Normalmente, elas entram para amiga DBB e eu já estruturo porções e quantidade. E a gente migra para o Fitonutri depois. Então, é desse jeito. Elas aprendem a comer, aprendem o que é alimento, aprendem certinho a quantidade de porção, para não ficar aquele prato de pedreiro, né? Aquela coisa cheia e tal. Aprende que é carbo complexo e tal. São 56 dias nesse processo e depois 56 dias no Fitonutri. Então, elas entram e fazem esses processos. São programas diferentes, mas eu sempre tento colocá-las no mesmo programa. Então, quando entra numa, fica muito acessível entrar no outro, porque é uma continuidade. Mas, antes de entrar em todos esses processos, tanto do DBB quanto no Amiga Fitonutri, eu faço com elas um programa, uma atividade para desinchar, que é o nosso planejamento e tudo mais. E ano passado, eu fiz o desafio desinchar. Esse desafio do ano passado foi pago, não foi gratuito, tá? E eu fiz esse desafio desinchar. E o resultado foi maravilhoso. Então, elas foram muito preparadas para o programa. Então, esse desafio eu estou fazendo gratuito. Ele é um primeiro passo. É como se fosse o
Planejamento. Planejamento não é uma pré-dieta? Então, como se fosse pré-pré. O planejamento é uma pré-dieta. Ou seja, você se planeja, você vai no mercado comprar, tá? O desafio é um pré-pré-planejamento. Ou seja, é ali onde eu desincho. Eu preciso desinchar. Então, tem alimentos que estão me inchando. Às vezes de 2,5 kg só de inchaço, não é de gordura. Quando você coloca a mão assim, você vê que está inchado. Prejudica a circulação sanguínea, prejudica os seus resultados. Então, você está com inchada. Então, o que nós realizamos nesse processo? Nós vamos fazer o processo de desinchar. Esse ano, e eu não fiz esse ano ainda, só fiz no final do ano passado. Esse ano, eu decidi dar de presente. Porque o canal tá com mais de 200 mil seguidores, o YouTube tá muito legal também, vocês estão super engajadas nas minhas postagens, vocês sempre perguntam, e eu quis dar um presente para o pessoal aqui. Então, eu poderia ter feito, antes eu mandava os livros, mandava e-book de chás e tudo mais. Falei, não, eu quero uma coisa mais dinâmica. E eu falei, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, já fiz aulas ao vivo sobre plantas medicinais, eu já dei alguns presentes esse ano. Só que o desafio de desinchar eu não dei. Eu falei o seguinte, o desafio de desinchar ano passado foi pago, esse ano ele vai ser 100% gratuito. Então, só que ele eram 10 dias, ele passou para 7, mas a gente tem resultado de 7 a 10 dias. Então, nós vamos começar o desafio segunda-feira. Então, segunda-feira a gente começa, só que vocês já estão recebendo alguns materiais via e-mail para quem se inscreve. Então, vocês precisam se inscrever. Então, vocês recebem esses materiais quando você se inscreve no desafio. E na segunda-feira começa oficialmente o nosso desafio Desinchar. Como participar? Ele não vai estar aqui no meu Instagram. Eu não vou estar abrindo e falando assim, hoje é o primeiro dia do desafio. Não é assim. Você está num grupo, porque você é direcionada a realizar algumas atividades no decorrer desses 7 dias, para a gente conseguir o objetivo. Então, eu preciso que você esteja no nosso grupo VIP, no nosso grupo exclusivo, no nosso grupo Desinchar, do Desafio Desinchar, tá bom? Então, vai na bio e se inscreva, ou vai em qualquer postagem aqui e escreve eu quero. Só que as postagens eu tô mandando aos poucos, porque é muita gente falando eu quero, e nós não demos conta. Então, estou até curtindo as postagens que eu já mandei, né, o pessoal que já recebeu, para eu saber quem recebeu, quem não recebeu. E eu também, hoje eu patrocinei um link do desafio, então você deve estar recebendo lista de substituição, tá assim? E aí eu patrocinei para ir para você com o botão Saiba Mais. Se ele aparecer para você, clica nesse botão Saiba Mais, tá bom? Que vai ser importante. Aí ele já te leva também para a lista de e-mail e depois para o grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida é só perguntar também no Instagram. Não adianta mandar agora na live eu quero, porque eu não consigo te escrever agora eu tô na live, tá? Mas quando você terminar essa live, vocês mandam, tá? Vão na bio e tem o link lá. Se não tiver na bio, você vai em alguma postagem escreve eu quero, ou ainda manda um direct pra mim, que fica mais fácil também, eu te mando por lá. Só que tem que aguardar o tempo que eu ir conseguindo te responder. Vou ver se até hoje à noite eu respondo todas. Gente, beijão. Eu não ficaria de fora do desafio, primeiro porque ele é gratuito. Acho que não é porque ele é gratuito primeiro, não. Primeiro porque ele vai desinchar o seu organismo. Você vai aprender os alimentos que você tem que retirar e os alimentos que você tem que colocar. Vai ser um estímulo para começar a mudar seu estilo de vida. Você vai ter mais saúde e, além de tudo, ele é gratuito. Você entendeu? Porque eu acho que a saúde vem com certeza em primeiro lugar. Tânia, me manda um oi no direct que eu mando o link para você do WhatsApp. Pode ser? Tá bom? Me manda um oi no direct que eu mando o link do WhatsApp para você. Beijo, gente. E hoje é quinta? Até amanhã. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.